26 de maio de 1980 é uma data muito importante para a história política brasileira. Afinal de contas, era fundado o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, por Brizola, Darcy Ribeiro e um grupo grande de trabalhistas que não podiam estar no então PTB de Ivete Vargas, o partido que foi dado para uma pessoa que destituiu o sentido do trabalhismo a serviço de Golbery Couto e Silva, a serviço do regime militar que naquele momento já estava com os seus dias contados, mas que já tinha que deixar mais uma herança maldita para a política e para a sociedade brasileira. Pois é, você quer saber qual a minha opinião sobre o que o PDT hoje representa nos dias de hoje no cenário político nacional? É o que eu vou falar neste vídeo, sim, mas depois da vinheta. Antes, você não vai esquecer de deixar já o seu like, acionar o sininho das notificações se você chegou pela primeira vez aqui no canal, né? Então inscreva-se e acione o sininho das notificações e, é claro, vai deixar aquele comentário com respeito, com educação, mas vai deixar aquele comentário para que a gente possa fomentar a reflexão nesses dias obscuros que nós estamos vivendo. Roda a vinheta. Pois é, meus caros, hoje deveria, hoje, um dia depois, do dia 26, ser um dia ainda comemorativo e lembrarmos, essa data tão importante da política nacional como um feito, realmente é um feito, a fundação do PDT. O PDT nasce na necessidade de termos uma sigla realmente trabalhista. O PTB de Ivete Vargas não era trabalhista. Era um partido que tinha o nome trabalhista, dado pela ditadura para destruir o trabalhismo, para que ele não fosse, no processo de redemocratização do Brasil, um partido voltado para as causas realmente do trabalhador, voltado para as coisas que realmente o Brasil precisa olhar, em que não olhou, principalmente no período da ditadura militar. Não era o PTB de Vargas, não era o PTB de Pasqualini, era um PTB genérico, sem alma, sem essência. Então Brizola viu-se obrigado a fundar o PDT. E o PDT se tornou um partido de expressão com quadros importantes como o próprio Darcy Ribeiro, Abdias Nascimento, com artistas apoiadores e militantes do partido, como, por exemplo, a nossa saudosa Beth Carvalho, e que tem uma representação importante na reconstrução da democracia brasileira. É um partido que tem uma história muito bonita e que tem um legado para a democracia muito importante. Porém, os seus dias atuais não são dias lindos, bonitos, porque hoje o PDT tem uma bancada de 18 deputados, todos cordeirinhos do Lula. Todos votando a favor, por exemplo, de um teto de gastos 2.0, de um calabouço fiscal. Deputados, grande maioria, inclusive, que fizeram campanhas para outros candidatos e não para aquele que o partido colocou como presidente ou candidato a presidente na última eleição.
O PDT tem, né, tá cheio de bolsonaristas e de lulistas, de gente que não tem compromisso com o legado, né, e com a história do trabalhismo, com Vargas, com Getúlio, né, de fato, né, e com Brizola e Pasqualini de verdade. Não tem. O PDT hoje é um balaio de gatos, de pessoas como Cássio Moreira, que fazem defesas apaixonadas a Lula e que deveriam estar no PT, mas não estão no PT, estão no PDT, porque infelizmente o PDT aceita tipos como Cássio Moreira. E não é só o Cássio Moreira que tem lá. Tem lá o Wendel Pinheiro, que adora falar a história do trabalhismo, uma história congelada no passado, um trabalhismo que não tem nenhuma relação com o presente e que faz do trabalhismo, ou do PDT, melhor dizendo, um refém do lulismo, como se Lula fosse realmente, né, a grande voz da política, né, do país, quando nós sabemos que Lula, assim como Carlos Lacerda, talvez seja uma das maiores, né, enganações, dos maiores engodos da nossa história política. O PDT de hoje é um PDT que está longe de ser aquele PDT de 43 anos atrás. Não é mais um partido realmente trabalhista. É um partido de um aglomerado de gente, cada um pensando no seu carguinho, cada um pensando no seu projeto de umbigo, não num projeto coletivo. É triste dizer isto para mim, mas eu não posso deixar de não falar isto. Existem pessoas muito boas dentro do PDT, ainda tem. Eu tenho meu amigo Marcos Cunha lá, que eu sei que é uma pessoa muito imbuída na defesa do trabalhismo. Mas quisera, né, que dera que nós tivéssemos mais Marcos Cunhas no PDT. Mas nós temos o Cid Gomes, por exemplo, que mais cordeirinho do Lula, impossível. E o Lula, que veio como uma figura para minar a esquerda, né, que é um filhote do Golbery de Couto Silva, hoje é reverenciado por alguns que fizeram ano passado o tal do 12+1, quando na verdade, né, Lula, que em 1989 fez o que fez, sabotou o Brizola para perder para o Collor, é o mesmo que disputa as eleições de lá até agora. Inclusive, quando esteve na cadeia, ele colocou um poste para perder para o Bolsonaro. E agora fala contra o fascismo como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma na ascensão, né, deste facínora que ficou na presidência nos últimos anos. E quando nós falamos isto, muitos dizem que nós estamos corroborando com o fascismo, e o que mais me enoja é que muitos que falam isto se dizem pedetistas, se dizem trabalhistas e fazem do PDT, assim como outras siglas do campo da centro-esquerda, uma sigla que é um verdadeiro puxadinho do PT. E o PT vai corroendo os outros partidos como está corroendo hoje o PDT. O PDT estava no caminho de sair desse processo. Um partido que, quando morre Brizola, em 2004, quando morre Brizola, o partido fica com uma garrafa PET, né, na sarjeta, sem rumo, sem sentido algum. E que com Ciro Gomes renasce uma esperança. Cria-se uma corrente de pensamento através do seu projeto nacional de desenvolvimento, que é sim uma releitura também, né, da defesa das reformas de base defendida por Jango. Mas o PDT hoje escolheu ser, por carguismo, por fisiologismo e, enfim, por perda
de sua identidade ideológica, ser mais um puxadinho do PT. Em nome do quê? Em nome de que nós devemos estar ajudando, né, o Brasil a se recuperar do bolsonarismo. Mas talvez seria muito mais fácil, melhor dizendo, não mais fácil não, o que é mais fácil é fazer isso. Seria mais digno não estar em governo algum e manter os seus princípios. Mas para estes, princípios não são importantes. O que importa é no final do mês estar com seu carguinho, com seu empreguinho. E é claro que não tem por que ter, de fato, a defesa de qualquer que seja ideologia ou princípio. Porque princípios, né, não enchem barrigas, não dão acesso a mordomias. Princípios são coisas ultrapassadas. Me parece que é este o pensamento de quem hoje está à frente do partido. Mas, enfim, há 43 anos atrás, nós tivemos, né, a fundação de um partido muito importante do processo da redemocratização. Foi este partido um dos principais, né, ativadores da chamada, né, luta das diretas já. Foi esse partido que elegeu o primeiro indígena deputado federal. Foi este partido que deu voz aos negros. Foi este partido que, né, tem um movimento LGBTQI+, muito articulado. É este partido, né, que defendeu e mostrou que era política prática, né, e política pública de defesa da educação. Enfim, essas coisas devem ser valorizadas. Pena que, infelizmente, né, tem canalhas que hoje, né, se dizem trabalhistas e que estão aí destruindo tudo isso, todas essas coisas bonitas que foram construídas com muito suor, com muito sacrifício, com muita luta. Mas fica o registro desses 43 anos de fundação do Partido Democrático Trabalhista.